Saudações, amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais um estudo no primeiro sábado deste ano 2025, sábado 4 de janeiro de 2025. Título da mensagem: Saul e Davi, parte 2. Vamos agora ler alguns versos do capítulo 15 de primeiro livro de Samuel. Diz assim: Samuel também disse a Saul: O Senhor enviou-me a ungir-te para seres rei sobre o seu povo, sobre Israel. Agora, portanto, atenta à voz das palavras do Senhor. Nesse verso, Samuel está dizendo para Saul: olha, o Senhor me enviou para te colocar rei sobre o povo de Israel. Então, você tem que dar ouvido, preste atenção à voz das palavras do Senhor. É uma ordem direta de Deus. Preste atenção à voz das palavras do Senhor. Verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Lembro-me daquilo que Amaleque fez a Israel, como ele se deitava em espera por ele no caminho, quando ele subia do Egito. Agora, vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, crianças e os que mamam, boi e ovelhas, camelo e jumento. Misericórdia. Que coisa tão terrível, cruel. Então aqui você vê nessa ordem, o Samuel diz que não é ele que está dizendo. É o Senhor dos Exércitos, aquele que te colocou como rei sobre Israel. Olha, essa ordem é o seguinte: você vai lá no Amaleque, tu vai destruir todo o que esse povo tem, porque é um povo idólatra, que se fosse possível, nós vimos aí na lição passada, ele nos diz que se fosse possível, eles eliminariam o povo de Israel da face da terra e também aniquilariam o culto divino da terra. Se fosse possível, eles iam tirar o nome de Deus da terra. De tão idólatra, satânico era esse povo. Além disso, eles faziam guerra contra Israel e Deus deu para eles 400 anos de misericórdia. Foi pronunciada a destruição deles por Moisés em Deuteronômio, mas Deus demorou 400 anos para executar o juízo. Veja tanta misericórdia. Mas em vez de eles aproveitarem esses anos, esses séculos de misericórdia, eles pioraram na apostasia e ficaram mais blasfemos, mais ousados contra Deus. Então Deus deu a ordem para Saul, através do espírito de profecia manifestado em Samuel. O porta-voz de Deus, o profeta, diz: olha, vai lá, destrui esse povo. Acabou o seu tempo de graça. Em outras palavras, fechou o tempo de graça para eles. A porta da graça acabou. Tem que ser destruídos. Rejeitaram a Deus e não querem saber do seu culto. Se fosse possível, eles eliminariam o povo de Israel por completo e o culto divino também da face da terra. O que Saul fez? Ok. Vamos ver o que Saul fez. Verso 7. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 7 agora, em diante. E Saul feriu os amalequitas desde Avilá até chegar a Sur, que está diante do Egito. E ele tomou Agag, rei dos amalequitas, vivo, e destruiu por completo todo o povo com o fio da espada. Então você viu que Saul descumpriu a ordem de Deus aí, né? Saul cumpriu parcialmente a ordem, levando um cativo real, né? Como um despojo comum, tipo um troféu da sua campanha militar. Algo que Deus não mandou ele fazer. Verso 9. Porém, Saul e o povo pouparam Agag
e o melhor das ovelhas, e dos bois, e dos animais novos engordados, e os cordeiros, e tudo que era bom, e não quis destruí-los por completo. Mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Isso foi que falou Samuel, que falou Deus. Deus não falou isso. Olha, não, Deus não diz, olha, vocês vão lá, matem tudo que é vil, tudo que não presta, mata, mas aqueles animaizinhos gordos, bonitos, traz para mim. Deus não falou isso, mas Saul fez isso. Ah? Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E isto consternou Samuel, e ele clamou ao Senhor toda a noite. Samuel começou a clamar a Deus: Senhor, por favor, tem misericórdia, tem misericórdia. Verso 12. E quando Samuel se levantou cedo para se encontrar com Saul pela manhã, foi dito a Samuel, Saul veio a Carmelo, e eis que edificou para si, que é para ele mesmo, para si um lugar, e se foi, e passou diante e desceu até Gilgal. Aí você vê agora, Samuel vai se encontrar com Saul, Saul soube o que ele fez, porque ele não é doido, recebeu uma ordem explícita do Senhor, e ele voluntariamente descumpriu a ordem. Aí no encontro com o profeta, com a voz, o porta-voz do Senhor, ele vai vir com uma mentira nos lábios. Veja que diz agora, Patriarcas e Profetas, página 464, parágrafo 4. Com coração dolorido, o profeta partiu na manhã seguinte, para encontrar-se com o rei, que procedia erradamente. Samuel acariciava a esperança de que, refletindo, pudesse Saul ter consciência do seu pecado e, pelo arrependimento e humilhação, ser de novo restabelecido ao favor divino. Quando, porém, o primeiro passo é dado no caminho da transgressão, este caminho se torna fácil. Saul, aviltado por sua desobediência, veio ao encontro de Samuel com uma mentira nos lábios. Exclamou: bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Que ousado, né? Ah, que mentira que ele falou. Bendito tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Vamos confirmar essas palavras em 1 Samuel 15, verso 13 até o 16. E Samuel veio até Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, eu cumpri o mandamento do Senhor. E Samuel disse: o que então significa esses balidos das ovelhas em meus ouvidos, e o mugido dos bois que ouço? E Saul disse: eles, ou seja, não foi ele, eles, ou seja, os outros lá, o povo, eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, não meu Deus, teu, para sacrificar ao Senhor teu Deus, Samuel. E o restante, nós destruímos por completo. Ou seja, a parte da desobediência, a parte que ele mesmo descumpriu, ele colocou a culpa sobre o povo. Eles os trouxeram. Mas nós os destruímos para teu Deus. Ele usou 3 pronomes aí. Eles, nós e teu. Eles pecaram, nós cumprimos o mandato de Deus, ou seja, ele e o exército, e eles trouxeram esses bois e essas ovelhas para teu Deus. É um texto meio complicado, né? Mas o que Saul estava fazendo é simples. Ele estava se desculpando e também esquivando, dizendo: não fui eu, foram eles. Então Samuel disse a Saul: fica e te contarei o que o Senhor me disse esta noite. E ele lhe disse: prossegue. Ou seja, o rei falou para Samuel: então fala logo.
que Deus mandou para mim. Ok? Ellen White diz, o Espírito de Profecia, manifestado na serva do Senhor, Ellen White, diz que, na verdade, Saul voluntariamente poupou esses bois, essas ovelhas. Voluntariamente. Ele mesmo fez, ele mandou o povo fazer. Então, se ele tivesse falado para o povo, olha, pessoal, não levem nada aqui. Tudo isso é anátema, anátema. Entregue para os ídolos, para o próprio diabo, não levem nada aqui. Nem boi, nem vacas, jumentos, nada, nada, nada. Não toquem nada aqui. Isso é anátema. Mas ele, cobiçando o lucro, cobiçando o dinheiro, cobiçando o lucro, diz assim, olha, poupem os melhores cordeiros, as melhores vacas, as melhores ovelhas, jumentos, enfim, traz para cá e vamos fazer um sacrifício ao Senhor. E ele nos diz para que eles não sacrificassem os próprios bois deles. Então a intenção não era para sacrificar ao Senhor. A intenção para se beneficiar daquilo que Deus falou que não era para tocar. Vamos agora no verso 17. E Samuel disse, quando tu eras pequeno à tua própria vista, não foste tu feito cabeça das tribos de Israel? E te ungiu o Senhor rei sobre Israel? Então Samuel está dizendo para Saul, tu lembra de onde você veio? Você lembra? Você era pequeno, você era desconhecido em Israel. Da menor tribo, que era Benjamim, né? Aí Deus foi lá, te ungiu. Você lembra disso? Quando tu eras pequeno, à tua própria vista. Tu não foste feito cabeça sobre as tribos de Israel? Tu não lembra disso, não? Tu lembra onde você veio, rapaz? Você era pequeno. Você era o Zé Ninguém, ninguém te conhecia. Aliás, tua tribo era bem pequena. As maiores tribos eram as de Efraim e de Judá. E não olhei para Efraim, não olhei para Judá. Eu olhei para ti, eu olhei para Benjamim. Tu lembra disso, Saul? Verso 18. E o Senhor te enviou em uma viagem e disse, vai e destrói por completo, verso 18, os pecadores, os amalequitas, e luta contra eles até que sejam consumidos. Por que então não obedeceste à voz do Senhor, mas voaste sobre o despojo? E fizeste o mal à vista do Senhor. Foi lá, você roubou, vai lá, vai roubar, vai voar sobre o despojo, aquilo que foi condenado, o anátema. Voaste sobre o despojo e fizeste o mal à vista do Senhor. Em outras palavras, por que tu fizeste isso, Saul? Por que desobedeceste à voz do Senhor? Você acha que Saul ia dizer, é verdade, Senhor, pequei, vou me arrepender, vou eliminar agora todas essas ovelhas, vou queimar eles mesmo, eles não vão ficar aqui vivos não, vou executar completamente a ordem do Senhor. Ei, pessoal, essas vacas ali, essas ovelhas, queimam todos, matem todos, não quero nada vivo aqui, eu não quero nada de Amaleque, nada, destrói tudo aí. Não, não toquem, não toquem. E aí o povo via, vamos pedir perdão. Samuel, por favor, faz um sacrifício para nós. Peça perdão, interceda. Isso seria um procedimento de alguém que foi pego numa desobediência flagrante, né? Pecado bem claro, bem visível. Deus diz, não faça, ele fez. Mas Deus é amor. Samuel também acariciava a ideia, né? Durante, né? Mesmo ele diz que ele vinha com a esperança de que, refletindo, Saul pudesse ter consciência do seu pecado. Mas não foi isso. Agora Saul vai se esconder detrás de uma mentira, vai se defender. Verso 20. E Saul disse a Samuel, sim, obedeci à voz do Senhor. Olha que cara de pau, que mentiroso. Sim, obedeci à voz do Senhor e segui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe Agag, olha, o rei de Amaleque, e destruí por completo os amalequitas. Será que Deus falou para Saul, trouxe o rei para mim como troféu?
para zombar dele. Será isso? Deus não faz isso. Quem fazia isso eram os pagãos, que pegavam os cativos, né, os cativos reais, os reis, né, os príncipes, aí levava como troféu para zombar, para humilhar. Deus não trabalha isso. Então, vai lá, destrói eles. Não quero expor eles, zombando deles, enfim, colocando anzol nos seus narizes. Não, 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 não. Deus não falou. Quem fazia isso eram os pagãos. Saul imitou a maneira do mundo, dos pagãos lá. E além disso, ele acrescentou a ordem divina. Mentiu descaradamente. Deus não falou para ele trazer o rei. Não, 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 não. Olha só. Sim, obedeci à voz do Senhor, segui pelo caminho que o Senhor me enviou e trouxe a Agag, o rei de Amaleque. Verso 21. Porém, o povo tomou do despojo, ovelhas e bois, o principal das coisas que deveriam ter sido destruídas por completo, para sacrificar ao Senhor teu Deus em Gilgal. Misericórdia. Deus não falou isso. Deus não mandou ninguém trazer nada para ele para sacrifício. Além disso, Saul está mentindo, não foi o povo, foi ele mesmo. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros, pois a rebelião, olha a sua palavra agora, a rebelião é como o pecado da feitiçaria e a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti como rei, não mais rei. Ou seja, a condição para que Saul pudesse continuar sendo rei era a obediência implícita, porque foi Deus que colocou ele ali como rei. Deus o chamou. Quando ele era nada, da menor das tribos, um desconhecido em Israel, Deus chamou ele lá detrás dos bois, das juntas dos bois, dos pais dele, o pai Quis. O nome dele era do pai, é Quis, né? Filho de Quis. Deus chamou ele de, olha, te escolhi como rei. E a condição é ficar obediente. Obedece a minha voz. Porque o pecado, a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Sabia disso? Quem se rebela é como se fosse está na feitiçaria, segundo a Bíblia aqui. Ó. E os teimosos, aqueles que têm prazer na teimosia, Deus fala, não faça. Eles vão fazer e ficam teimando. São idólatras. E a teimosia é como pecado, é como a iniquidade e idolatria. Então Saul era um feitiço e um idólatra. Rebelou-se contra Deus, praticou o pecado como se fosse uma feitiçaria. E ainda teimando, no verso 20, ele teimou. Sim, obedecia à voz do Senhor, seguiu o caminho. Isso é teimosia. Ele não obedeceu. Além de pecar, ele ficou teimando, mentindo descaradamente. Pecou, não obedeceu à voz do Senhor. Teimou, querendo justificar o pecado, dizendo que sim, claro, eu obedeci. E além disso, ele vem com uma mentira. Vem ao encontro de Samuel, no verso 16. No verso 13. No verso 13. Bendito seja tu do Senhor. Eu cumpri o mandamento do Senhor. Olha que mentira. Aí no verso 20 ele vai teimar ainda mais, tornando-se um idólatra. E a teimosia é como a iniquidade e idolatria. Como rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti. Verso 26. E Samuel disse a Saul: não retornarei contigo, pois rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Não quero andar contigo, Saul. Não quero andar contigo, Saul. Não é mais
não é mais o rei do Senhor. O Senhor já te rejeitou. E eu, como servo, como profeta de Deus, eu não vou estar andando contigo. Porque Saul queria que Samuel voltasse com ele, né, para dar a honra. Olha, eu estou com Deus ainda, não aconteceu nada. Lembre que tudo isso aconteceu em público, o povo ouvindo. No estudo passado, que não vou ler não vou ler as slides que nós lemos sábado passado, tudo isso que estou lendo aconteceu ao público, publicamente. Samuel repreendeu Saul, porque o pecado foi algo público. A ordem foi desobedecida publicamente. E a ordem foi dada, a ordem de ir lá destruir foi dada de forma explícita e publicamente. Então Samuel foi e repreendeu Saul publicamente. Aí Saul queria aparentar que Deus está com eles. Olha, volta comigo, volta. Aí diz, não, pois rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Enquanto Samuel se virou para ir embora, ele se agarrou à borda do seu manto, o qual se rasgou. E Samuel lhe disse, nesse dia o Senhor rasgou de ti o reino de Israel e o deu a teu vizinho, ao vizinho teu, que é melhor do que tu. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Confirmando o que Deus acabou de falar para ele. E no final, Samuel vai voltar com Saul, mas vai ser somente uma testemunha silenciosa, não vai falar nem uma palavra. E foi Deus que consentiu que ele voltasse, porque poderia haver uma revolta, uma rebelião aberta contra o rei. Os soldados poderiam se rebelar contra ele no mesmo dia. Então, para evitar essa revolta, essa rebelião popular, porque eles ouviram a conversa, Samuel foi lá, voltou com o rei, apaciguou lá a situação, não falou mais nada, aí o povo, né? Ele voltou e o povo não se rebelou. Isso eu encontrei no Patriarcas e Profetas, ele não vai explicando essa situação. Agora, vamos ver a unção de Davi como futuro rei. Eu fiz essas partes ali para mostrar por que Saul foi rejeitado. Saul foi rejeitado porque rejeitou a palavra do Senhor. Ele foi ungido? Sim, foi ungido pelo profeta. Foi ungido pelo porta-voz do Senhor. Foi ungido pelo espírito de profecia manifestado em Samuel. Foi ungido por Deus, aí através de Samuel. E foi rejeitado por ele ter rejeitado a palavra do Senhor. Pois rejeitaste a palavra do Senhor e o Senhor te rejeitou como rei sobre Israel. Continuando agora, vamos ver a unção de Davi como futuro rei de Israel. No capítulo 16, vamos continuar o nosso estudo e vamos ver as implicações desses dois capítulos, as lições proféticas para nós nesses dois capítulos. 1 Samuel capítulo 16. E o Senhor disse a Samuel, portanto, por quanto tempo lamentarás por Saul, ao veres que eu rejeitei e o seu reinado sobre Israel? Enche o teu chifre de azeite, o azeite da unção. Enche teu chifre de azeite e vai, e eu te enviarei a Jessé, o belemita, pois providenciei um rei para mim dentre os seus filhos. E Samuel disse, como poderei ir? Se Saul ouvir isto, ele me matará. Você vê, né, a fraqueza humana nisso aqui, né? O medo do ser humano, né? Mesmo sabendo que ele era o profeta de Deus, sendo protegido por Deus, mas ele teve medo, né? Se Saul soubesse que ele fez isso, ia matá-lo, né? Enfim. Mas Deus não... Deus insistiu, olha. Mas se ele ouvir isso, ele me matará. E o Senhor disse, verso 2, né?
toma contigo uma novilha. E diz, vim para sacrificar ao Senhor. Então, leva lá uma novilha contigo. E se a pessoa, alguém perguntar, diz assim, olha, estou aqui para sacrificar ao Senhor. Bom, afinal, ele era sacerdote, né? E, verso 3, e chama Jessé para o sacrifício, e te mostrarei o que haverás de fazer, e tu ungirás para mim aquele que eu te indicar. Verso 4. E Samuel fez aquilo que o Senhor falou, e veio a Belém. Eu gostei dessa parte, essa primeira fase, né? Essa primeira frase aqui. Deus falou para Saul fazer uma coisa específica, ele meio que descumpriu a palavra de Deus, fez pela metade. Mas Deus fala com o seu profeta, veja como a palavra de Deus diz, e Samuel fez aquilo que o Senhor falou. Então, de acordo com o que Deus falou, ele fez. Agiu de acordo com a palavra de Deus. E veio a Belém. E os anciãos do vilarejo tremeram com sua chegada e disseram, vens tu pacificamente? E ele disse, pacificamente, vim para sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E ele santificou Jessé e os seus filhos e os chamou ao sacrifício. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele, ou seja, Samuel olhou para Eliabe e disse, certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Por quê? Porque Eliabe era alto, né? Era bem formoso, alto, mais ou menos parecido com Saul na sua juventude, quando foi ungido como rei, né? Um cara de boa aparência, né? E de muita estatura. Então Samuel, humanamente falando, diz assim, olha, certamente eu estou diante do ungido do Senhor. Verso 7 diz, porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou Abinadab e fez-o passar diante de Samuel. E ele disse, nem este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá. E ele disse, nem este escolheu o Senhor. Então, todos os filhos de Jessé, né? Verso 10. Assim Jessé fez com que 7 dos seus filhos, número 7, completo, 7 dos seus filhos, passaram diante de Samuel. E Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Quantos eram? 7. Deus não escolheu nenhum desses 7 filhos de Jessé. Tem um oitavo. Depois de passar os 7, tem um oitavo. Verso 11. E Samuel disse a Jessé, estão aqui todos os teus filhos? Ele disse, resta ainda o mais jovem. E eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé, mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. E ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, né? Ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência e agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Mas ao mesmo tempo que o Espírito do Senhor veio sobre Davi, igual que aconteceu na unção de Saul, o Espírito
do Senhor veio sobre Saul, até porque o povo dizia, agora, será que Saul faz parte dos profetas? Porque começou a profetizar. Foi ungido Saul, e imediatamente o Espírito do Senhor se apossou dele para prepará-lo para o reino, porque Saul não tinha preparo para reinar, e começou até a profetizar. Mas na hora que foi rejeitado por causa da sua rebelião, mesmo sendo ainda o ungido do Senhor, porque foi escolhido como rei. Você lembra daquele episódio que Davi quase matou, quase matou não. Davi poderia ter matado ele, né? Quando cortou a borda das suas vestes, quando pegou as suas armas, a sua lança, enfim. Poderia matá-lo. Mas ai de mim lançar a mão sobre o ungido do Senhor. Saul mesmo que foi rejeitado, que o Espírito do Senhor se afastou dele, mas continua sendo aquele ungido, aquela pessoa que Deus ungiu para um trabalho, para uma missão. Mesmo que ele falhou na missão, foi rejeitado, mas continuou sendo ungido. E sendo ungido, é Deus que vai se encarregar dele na hora certa. Não os seres humanos. Sim. Isso é importante. Agora veja esses dois versos. E depois vamos voltar sobre o assunto do ungido do Senhor e do Espírito do Senhor. Veja, 1 Samuel 16, verso 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Ungiu quem? Ungiu Davi. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Porém, verso 14, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e um espírito maligno da parte do Senhor o atormentou. O espírito maligno da parte do Senhor não quer dizer que Deus enviou um demônio. Não, não, não. Deus tirou seu espírito, o Espírito Santo, como defesa, como proteção. Aí Saul ficou sem o Espírito de Deus e veio agora o espírito maligno, o espírito dos demônios, atormentando ele. Mas mesmo assim Saul continuou sendo ungido, continuou sendo rei. Davi foi ungido secretamente. Não foi uma cerimônia pública, reunindo as tribos. Olha, você vai ser ungido e tal. Não foi assim. Não foi assim. Foi secreto. Enquanto Saul estava no poder, como rei, mesmo sendo rejeitado, continuava no poder, Davi foi secretamente ungido pelo porta-voz de Deus, né? Pelo próprio espírito de profecia manifestado em Samuel, ungindo Davi como rei, e o Espírito do Senhor se apossa de Davi, preparando-o para a sua missão, enquanto esse mesmo Espírito, o Espírito do Senhor se afastou de Saul. Se afastou de Saul. E sendo atormentado por um espírito maligno. Então você vê uma mudança de liderança, de forma gradativa. Deus ungiu Saul, Saul se rebelou contra Deus, rejeitou a palavra do Senhor, não cumpriu a ordem do Senhor. Samuel, inspirado por Deus, pelo espírito de profecia, porque ele era profeta, foi enviado numa missão muito especial e importante, de forma secreta, tanto assim que o Samuel disse, olha, Samuel falou, se Saul descobrir isso, ele vai me matar. O Senhor disse, não se preocupe, pega uma novilha, vai lá na casa dele e faz o trabalho. Foi lá, em Belém, ungiu Davi como rei. Como rei. Enquanto tem um rei no poder que é rejeitado, sem o Espírito do Senhor, desprezando as palavras do Senhor,
as palavras do profeta de Deus, Samuel, desprezando o espírito de profecia que se manifestou na pessoa de Samuel, mas continuando como rei, mesmo sendo rejeitado, Deus ainda não tirou ele imediatamente. Igual que acontece agora com o nosso anjo a cargo da igreja Laodiceia. Temos um paralelo. Aqueles que rejeitam e desprezam a palavra do Senhor, desprezam o espírito de profecia e defendem as palavras, os projetos, os planos de homens, vão continuar nessa obra até Deus se manifestar na sua amada igreja para fazer a drástica mudança de liderança. Como você sabe disso? Vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a fiel e verdadeira testemunha, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que não és nem frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes: eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aqui você vê que o anjo a cargo da igreja de Laodiceia, que é a sétima igreja, né, a sétima igreja das 7 igrejas de Apocalipse, capítulos 2 e 3, está numa situação terrível, uma situação espiritual muito terrível. O anjo não está nem frio nem quente. Então está morno. Mas o anjo acha que está tudo bem com ele. Imagina que é rico. Ele se imagina rico, cheio de bens, não tendo necessidade de nada. Enquanto o próprio céu o vê em necessidade de tudo, tendo necessidade de tudo. E, em vez de ser rico, cheio de bens, o céu diz que é pobre. E além de ser pobre, é desgraçado, miserável, cego e nu. Igual que aconteceu com Saul. Saul achava, primeiro, Saul era muito humilde a seus próprios olhos no início, mas depois foi crescendo em glória, em honra, e achava que podia colocar de lado a palavra do Senhor e seguir o seu rumo de acordo com seus próprios planos, de acordo com as suas próprias imaginações ou maquinações. E foi rejeitado por rejeitar a palavra do Senhor. E o caso do nosso anjo, ele acha que é rico, cheio de bens, não tendo necessidade de nada, enquanto o próprio Jesus diz que é morno, e por ser morno, vai ser vomitado da boca do Senhor. E também, além de morno, é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Agora eu pergunto, será que Deus vai finalizar a sua amada igreja com um anjo, com um encarregado da igreja desta maneira? Veja que não é a igreja em si que está nesse problema. É o anjo a cargo da igreja. E, consequentemente, a igreja partilha a condição espiritual do anjo, em especial aqueles que seguem cegamente o procedimento, as palavras e os planos do anjo cego. E por isso, o anjo cego e rebelde será substituído pelo Davi antitípico, igual o cego Saul foi substituído pelo Davi humilde no tipo. Mas enquanto Saul se imaginava, se gabava, que estava tudo certo, não vou obedecer não, eu vou fazer do jeito meu, se gabava, Deus mandou secretamente Samuel
ungir o seu servo na sua casa, no meio dos seus irmãos, e ainda com azeite. Vamos falar desse azeite mais na frente. Agora veja, estamos hoje na última fase, número 7, na igreja laodiceana, na fase da igreja laodiceana, cujo anjo é morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, e por causa disso, a igreja está morna, desgraçada, miserável, pobre, cega e nua, por causa do procedimento do anjo. Numa igreja dessa situação de mornidão espiritual terrível, como poderá ser capacitada para finalizar a obra? Ellen White tem a resposta. Testemunhos para Ministros, página 40. Testemunhos para Ministros, página 45 diz: não tem Deus uma igreja viva? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante. Qual igreja? A igreja militante. E não a igreja triunfante. O quê? Qual igreja Deus tem hoje? Militante. Trigo e joio. Não tem Deus uma igreja viva? Ela perguntando. Ele tem uma igreja, respondendo ela. Ela mesma responde, né? Ele tem uma igreja, mas esta é a igreja militante e não a igreja triunfante. Entristecemos-nos de que haja membros defeituosos, de que haja joio no meio do trigo. Existe joio. Tanto assim, ela clamou, ela escreveu em 1893, no livro Serviço Cristão, diz que em 1893, de cada 20 membros inscritos na igreja, não tinha nem um entre 20. Estava preparado para finalizar a sua história terrestre e achar-se iam tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como um pecador comum. Ou seja, estavam na igreja, seus nomes estavam inscritos no rol de membro da igreja, mas de cada 20 membros, ela não achava, o Espírito de Deus não achava um verdadeiro, um sincero. Ou seja, de cada 100, não tinha 5%, talvez 1 ou 2, nós não sabemos, mas de cada 20, não tinha um. E isso é muito sério. Então a igreja militante está nessa situação. Mais joio do que trigo. E está numa situação tão terrível porque o anjo está morno, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Sim. E o anjo é o encarregado. Sim, sim, meus queridos. Mas como está a igreja na reta final? Hoje a igreja que ele tem é a militante. E essa militante chama-se de Laodiceia, o povo do juízo. A igreja que vai passar pelo processo do juízo. O juízo investigativo dos mortos e, em especial, o juízo para os vivos. O juízo para os vivos. Onde Deus vai se manifestar e vai tirar todo o joio, que é maioritário, o joio é mais, que vai tirar todo o joio do meio do trigo. E daí a igreja deixará de ser militante e se tornará uma igreja triunfante. E por isso, quando Samuel foi ungir Davi, e sendo Davi o tipo daqueles que vão dar o alto clamor, como podemos ver nessa passagem aqui, né? Que os mais fracos e hesitantes na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e a ousar. Testemunhos, volume 5, página 81. Vamos voltar para esse texto, né? Mais tarde. Então, como o Davi é tipo daqueles que vão dar o alto clamor, na contagem dos filhos de Jessé, depois de passar os 7, Samuel não encontrou Davi. Cadê o ungido? Cadê o rei? Cadê aquele que vai substituir Saul? Está aqui na Bíblia. 1 Samuel 16, capítulo 16, verso 10.
Assim, Jessé fez com que 7 dos seus filhos passaram diante de Samuel, e Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Cadê aquele que vai tomar o lugar de Saul? Já que ele foi rejeitado, cadê o ungido então? E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos? Não tem mais um oitavo? Cadê o oitavo? Cadê? Porque Deus dirigiu Samuel até Jessé. Tu vai lá na casa de Jessé, o belemita. Eu imagino Samuel chegando e comecei a perguntar: onde mora Jessé, por favor? Ah, Jessé mora ali, ó. E chega lá, e chegando, reuniu a família e viu Eliabe, de alta estatura, muito bonito, né? Forte, né? Bem formoso. Quer dizer, aqui está o ungido, pensando ele. Mas não foi Eliabe. Depois passou outro, depois passou outro. Depois passou os 7 filhos. E o Senhor não escolheu estes. Então, por isso, chegando na 7ª igreja, a última, 7, a última que tem trigo e joio misturado, Deus diz: cadê o povo? E a própria Helena diz que, será que Deus não tem uma igreja? Sim, Deus tem uma igreja hoje. Tem uma igreja hoje que é a igreja militante. A igreja que tem trigo e joio no meio. A igreja que nem um entre 20, nem um. Não é nenhum. É nem um. Ou seja, de cada 20, não tinha um. Nem um de cada 20 não estavam preparados. Sim. Então Samuel diz: não tem mais? Sim, tenho. Tem o derradeiro, o oitavo. Então vamos entrar agora. A igreja não vai finalizar. Deus não vai finalizar a sua obra do evangelho com a 7ª fase. É com a 8ª fase. A última igreja, que é a Laodiceia, dentro dela, Deus está preparando a igreja triunfante, que vai surgir dela. Mas como que ela vai surgir e quando? Antes de entrar nessa fase, como que ela vai surgir e quando, vamos ver o que diz a pena inspirada sobre os Davis antitípicos, o que eles vão fazer e qual a relação. Vamos ver agora. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Volume 5, página 81. Quando as árvores infrutíferas forem cortadas como obstáculos do terreno, quando multidões de falsos irmãos forem distinguidas dos verdadeiros, então os anônimos se revelarão e com hosanas se alinharão sob a bandeira de Cristo. Aqueles que têm sido tímidos e receosos declarar-se-ão abertamente por Cristo e sua verdade. Os mais fracos e hesitantes na igreja será como Davi, dispostos a fazer e usar. Quanto mais profunda a noite para o povo de Deus, mais brilhantes as estrelas. Satanás acosará intensamente os fiéis, mas em nome de Jesus, eles se tornarão mais que vencedores. Então, a igreja de Cristo surgirá formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Como que a igreja e quando que a igreja vai surgir dessa forma? É quando as árvores infrutíferas foram cortadas, ou seja, o joio sendo cortado do meio do trigo, multidões de falsos irmãos adventistas sendo distinguidas dos verdadeiros na purificação da igreja. Agora vai se revelar os Davis antitípicos, porque o mais fraco e hesitante na igreja serão como Davi, dispostos a fazer e usar. É dessa forma a igreja de Cristo surgirá. Passará de ser uma igreja dessa forma aqui, uma igreja militante, Testemunhos para a igreja, para ministros, página 45, que no momento ela não diz que ele tem uma igreja,
mas esta é a igreja militante. Amanhã, com o surgimento dos Davis, o oitavo filho, depois de passar os 7, e Samuel olhou e não viu os Davi, não viu o Davi antitípico. Cadê o rei? Cadê aquele que vai substituir Saul? Cadê aquele que vai substituir o anjo cego? Sim, cadê o corpo pastoral ministerial que vai finalizar o povo? Será esse mesmo? Porque não achei, disse Samuel. Não tem mais? Aí diz, não, tem um derradeiro, tem um oitavo ali. E daí a igreja militante se tornará triunfante, e ele diz claramente, então a igreja de Cristo surgirá formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Cantares 6, verso 10, testemunhos para a igreja, volume 5, página 81. Sim, meus queridos. No livro Profetas e Reis, Ellen White mostra como será a igreja triunfante. Não mais a fase laodiceana, a 7ª, é a 8ª fase. Saindo da fase laodiceana, miserável, pobre, cega e nua, com o anjo rebelde, o Saul antitípico, o servo infiel, aquele que desobedece à voz profética. Sim, igual Saul fez com Samuel. Samuel foi lá com uma mensagem profética, com uma ordem de Deus, ele sendo porta-voz de Deus, simbolizando agora a voz do espírito de profecia na igreja. Aí vai lá, faz uma advertência, olha, faz isso, faz aquilo. E Saul foi e faz todo o contrário. E ainda com teimosia, com rebelião, dizendo, eu fiz sim, eu fiz. Eu cumpri a ordem do Senhor de forma descarada, zombando do Senhor, zombando do seu servo, mentindo. Sim, meus queridos. Então essa igreja militante que hoje temos, Laodiceia, número 7, a 7ª. Deus não vai finalizar a sua obra com essa fase laodiceana morna, cega e nua. Não. Hoje é a igreja que ele tem. Mesmo defeituosa, com problemas, com trigo e joio no meio, é a igreja que ele tem, a qual ele confere sua suprema consideração. Deus confere a essa igreja, mesmo com problemas, a sua suprema consideração, porque dentro dela Deus está preparando e ungindo os Davis antitípicos. É isso. Não que é outra igreja. Não é outra igreja, não. É nessa igreja militante, com trigo e joio juntos, com membros defeituosos, com pessoas que querem fazer as reformas e aqueles que perseguem os que querem fazer as reformas, como acontece. Aliás, como hoje aconteceu na igreja, né? Minha esposa falou que ela vai fazer as reformas e um dos encarregados falou, não tem nada a ver, reforma do vestuário não tem nada a ver com salvação, não. Não precisa fazer, não. É isso, né? A gente não fica escandalizado com isso, porque sabemos que tem membros defeituosos. Não estou dizendo que aquele que fez o comentário é o joio, é defeituoso. Não estou falando isso. Então você vai entender, você vai encontrar discordância, você vai encontrar essas dissensões, você vai encontrar pessoas que querem e outros que não querem. Você vai encontrar isso, é normal. É a igreja militante, é a igreja na 7ª fase laodiceana, preparando-se para entrar na 8ª fase dos Davis antitípicos, que vão enfrentar o Golias antitípico. Sim. Você acha que a igreja, nessa condição laodiceana, cega, morna, com o anjo na mesma situação? Porque, aliás, o anjo é assim, né? É o anjo que está sendo descrito aí. Deus descreveu o anjo, escreveu ao anjo, ao encarregado, olha, você está assim, tu não sabes, e tu não sabes que és o desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então o anjo é arrogante, prepotente,
achando que está tudo certo enquanto está tudo errado para ele. E, infelizmente, a igreja está nessa situação militante. Mas como estará a igreja na reta final? Como estará a igreja com o surgimento, com o selamento e a unção dos Davis antitípicos? Revestida da armadura da justiça de Cristo. A igreja deve entrar em seu conflito final, formosa como a lua, brilhante como o sol e formidável como um exército com bandeiras. Deve ela ir a todo mundo, vencendo e para vencer. Profetas e Reis, página 372, parágrafo 4. Então, revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja vai entrar na fase final desta maneira. Formosa como a lua. Não desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Não, meus queridos. A fase sétima, número 7. Passará e vai entrar na fase dos Davi, igual os 7 filhos de Jessé passaram. E cadê o rei? Cadê o ungido? Cadê o Jessé? Não tem mais? Sim, eu tenho outro. Tenho o 8º. Davi. Ou sim, meus queridos. Está escrito. Está escrito. E se você aprendeu que a Odisseia, dessa forma desgraçada, dessa forma, desse jeito, que Jesus que vai finalizar a obra, e quando Jesus voltar, de repente, uma igreja desgraçada, miserável, cega e nu, de repente, se tornará triunfante em um piscar e abrir de olho. Não é assim. Não vai ser assim. Na volta de Jesus, o único que vai acontecer com a gente é o toque final da imortalidade. Nada de transformação de caráter, nada que você, de repente, você vai deixar de pecar, você vai deixar de ser rebelde, teimoso. Não vai acontecer nenhum milagre desse tipo. Se tem que acontecer essa transformação, se você quer que aconteça, tem que acontecer agora, nas horas da graça. Porque Jesus vai voltar e vai receber uma igreja do jeito que está sendo descrita ali. Além disso, a igreja vai entrar na reta final, no decreto dominical, formosa como a lua, brilhante como o sol, e formidável como um poderoso exército com bandeiras. As bandeiras de cada uma das tribos. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben foram selados 12.000, da tribo de Gad foram selados 12.000, da tribo de Azer foram selados 12.000, da tribo de Neftali foram selados 12.000, enfim, das 12 tribos selados que vão compor os 144.000, cada uma com suas bandeiras, como um exército com bandeiras. Eles vão marchar sobre o mundo com a última mensagem, vencendo para vencer. E ele não diz, o mais fraco entre eles será como Davi, disposto a fazer e usar. Sim, meus queridos. Os dias da purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. Deus terá um povo puro e fiel. Quando? Na purificação da igreja. Irmão Leonel, está escrito? Sim, está. Testemunhos para a igreja, volume 5, página 79, parágrafo 4. Os dias da purificação da igreja estão chegando rapidamente. Deus terá um povo puro e fiel. Porque hoje ele tem uma igreja militante misturada com trigo e joio. E, aliás, o joio é mais. De cada 100, em 1893, no livro Serviço Cristão, a serva do Senhor diz que não tinha, de cada 100, não tinha 5. Ela diz de cada 20 não tinha 1, né? Não tinha 1. E multiplicando, né? De cada 100 não tinha 5. Ou seja, menos de 5%. Está escrito. Então Deus vai purificar a sua igreja e purificando-a, haverá um povo, Deus terá um povo puro e fiel. Não um povo desgraçado, miserável, pobre, cego e nu, rebelde, teimoso, que tem prazer nas abominações. No grande peneiramento prestes a acontecer, seremos melhor capacitados a medir a força de Israel. Os sinais revelam que o tempo está próximo, quando o Senhor mostrará que a ferramenta está em sua mão e que ele limpará completamente a eira, ou seja, a igreja. Ele vai purificar completamente a igreja para sair da fase laodiceana e entrar na fase davidiana.
sair da fase laodiceana e entrar na fase davidiana, com os Davis antitípicos. Está escrito, sim, o mais fraco entre eles será como Davi. E ele não diz que vai ser durante a lei dominical. Somente os Davis preparados, ungidos por Deus, com a poderosa mensagem do azeite adicional, poderão enfrentar o Golias antitípico, porque Saul não mais tinha o Espírito de Deus, ele estava tremendo diante de Golias. Sabia que Deus não estava mais com ele. No seu íntimo sabia que Golias ia vencê-lo, ia fazer uma derrota para Israel. Por isso ele temia. Mandou um jovenzinho, Davi. Na próxima semana vamos tocar nesse assunto. Ou sim, meus queridos. E por isso, os Saúls antitípicos, os rebeldes que desprezam a palavra de Deus, ele não a descreve. Testemunhos, volume 5, página 80 agora. Na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Os presumidos e independentes de Deus, ele não os pode usar. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar, no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos hoje ocultos, que não prostraram o joelho não prostraram o joelho a Baal. Onde estão esses elementos, esses membros ocultos? Ninguém sabe onde estão. E vão se revelar no tempo da sacudidura e prova. Deus vai sacudir a sua igreja e passará da fase da mornidão terrível, da fase de desgraçada, miserável, pobre, cega e nua. Aqueles que passarem, que resistirem à prova, eles vão se revelar como elementos preciosos, enquanto o joio será descartado. E por isso, na última e mais solene obra, poucos grandes homens se empenharão. Irmão, qual é essa última obra? Revestida da armadura da justiça de Cristo, a igreja deve entrar em seu conflito final. No conflito final, Deus vai fazer a última grande obra sem aqueles grandes homens arrogantes e prepotentes. Aliás, muitos deles estão sendo treinados nas faculdades dos jesuítas. Sim, eles vão lá, eles se gabam, né? Eu estava em Roma estudando. Irmãos, estou falando de líderes religiosos adventistas. Vão lá e estudam, e eles publicam isso aí. Vão lá em Roma, na faculdade dos jesuítas. E a ordem dos jesuítas foi criada, segundo a história, para fazer a contra-reforma, para calar a boca dos protestantes, dos reformadores, para fazer a contra-reforma. Isso foi a ordem, o propósito da criação da ordem. Testemunho, isso está, o grande conflito, página 234 e 235. Vai lá, faça seu dever, leia o grande conflito ali. Eu creio que a página pode ser diferente, mas veja o capítulo que vai falar sobre, eu creio que é sobre a Bíblia e a Revolução Francesa. Eu não lembro bem. Mas se você pesquisa aí, no grande conflito, 234. E por isso poucos grandes homens da nossa amada igreja estarão na reta final. Mas eles querem estar de qualquer jeito. Ou sim. Sim, a unção do Espírito. Sem a unção do Espírito, poucos grandes homens. Elias tomou Eliseu de detrás do arado e lançou sobre ele o manto da consagração. O chamado a esta grande e solene obra, esta obra para hoje, né? Foi apresentado perante homens de saber e posição.
houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele, o Senhor, os haveria honrado com o conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Igual que rejeitou. Isso está no livro Testemunhos para a Igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82, parágrafo 2. Por que são rejeitados? Eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, fazer com que o mundo invadisse a Igreja Adventista, o povo de Deus, mesmo com a mensagem de Ellen White, a mensagem profética. Mesmo com o espírito de profecia dentro da Igreja Adventista, deixaram que o mundo tomasse conta da igreja. O mundo e os seus prazeres. Depois dizem, não, irmãos, não somos nós não líderes, é o povo. É o povo? É o povo. Eu ouvi uma pregadora uma vez, né, tentando culpar, né, tentando desculpar um anjo cego, dizendo, não são eles não, somos nós, é o povo. Mas como que a Bíblia fala? O que a Bíblia diz? Qual é a missão de um pastor? Não é para alimentar, cuidar, fortalecer as ovelhas do Senhor? O que Jesus falou para Pedro? Tu me ama? E Senhor, te amo. Então cuida dos cordeirinhos, cuida dos novos da fé, daqueles que estão chegando, cuida deles. Tu me amas? Então cuida das minhas ovelhas, segunda vez. Tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Como tu vai dizer que é o povo? Gente, a liderança tem que alimentar as ovelhas do Senhor. Tem, sim. Nós, como líderes, como ancião de igreja, pastores, ministro da palavra, temos a solene responsabilidade que recai sobre nós como líderes da casa do Senhor. Temos que alimentar as ovelhas do Senhor com a reta palavra do Senhor. Temos que alimentá-los. Alimenta os cordeirinhos. Alimenta as ovelhas, os mais velhos na fé. Alimenta. E muitos, por querer seguir o caminho errado, o caminho contrário à inspiração, poucos grandes homens serão empenhados na última obra, e os que se submeteram à influência do mundo, o Senhor já rejeitou eles igual que rejeitou Saul. Então, se o Senhor os rejeitou, quem é que vai finalizar a obra? Então, a obra vai ser finalizada sem liderança. Deus não trabalha assim também. Deus trabalha através de uma liderança que Ele mesmo constitui. No início da obra adventista, Deus ungiu o Saul com a voz profética, com visões, com ensinamentos. Aliás, a igreja adventista surgiu como um movimento, como uma igreja da profecia, como a igreja da profecia, porque foi nos estudos proféticos que encontramos o caminho. Às 2.300 tardes de manhã, e depois Deus se manifestou na sua serva Ellen White, enfim, a voz profética dentro da igreja, e Deus foi ensinando, foi mostrando, e os irmãos estudando, e Deus ajudando, Deus revelando, e os irmãos pesquisando nas páginas sagradas da Bíblia, nas profecias bíblicas, foram estudando sobre a marca da besta, Apocalipse, Daniel, e vão estudando, e Deus revelando mais profecia, mais informações, mais detalhes, e assim Deus constituiu a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Através dos estudos proféticos da Bíblia e através da voz da profecia manifestada dentro da igreja. Foi assim. Não foi porque alguém dormiu e de repente fundou uma igreja. Não foi assim. Ellen White, Tiago White, Ellen White e outros pioneiros, os fundadores do Adventismo do sétimo dia, não
dos mileritas, mas estou falando do sétimo dia, Laodiceia. Todos surgiram como movimento profético. Profético. Saul foi ungido também através da profecia. Deus revelou para Samuel, olha, é ele. Inspirou ele, olha, esse aqui. Ele vai ser. Não foi à toa, de repente, Saul, oh, olha pessoal, eu sou agora o rei. Não. Da menor tribo, da família mais humilde, Deus pegou Saul e olha, Deus revelou para Samuel, disse, vai ser esse aqui. E como Saul estava buscando umas ovelhas perdidas, não sabia para onde, assim, olha, fala para ele que já os animais que vocês estavam buscando já tá em casa. Deus revelou. Irmãos, isso foi maravilhoso demais. Deus ungiu ele e depois Saul começou a profetizar. Tudo é profecia, irmãos. E aí a pessoa diz assim, vem cá, Saul está entre os profetas? Entre os filhos dos profetas? É? O que está acontecendo com ele? E ele voltou em casa com um homem transformado. Foi Deus. E a associação geral surgiu assim também. Mas o que estamos fazendo? O que a igreja do Senhor está fazendo com essa mensagem? Porque Deus rejeitou Saul? Como tu rejeitaste a palavra do Senhor, o Senhor te rejeitou. O chamado a esta grande, diz Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 82. O chamado a esta grande e solene obra foi apresentado perante homens de saber e posição. Houvessem eles sido pequenos a seus próprios olhos e confiado plenamente no Senhor, ele os haveria honrado com conduzir seu estandarte em triunfo até a vitória. Porém, eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo, e o Senhor os rejeitou. Todas as festas do mundo é praticada. Com a alegação que para pregar o evangelho e tal. Igual que fez Saul, igualzinho. Deus diz, não pegue vaca, não pegue nada ali, não pegue ovelhas. Não, Senhor, trouxemos para fazer um sacrifício, para te servir, para sacrificar a teu Deus, Saul falou para Samuel. Por que vocês estão praticando essas festas pagãs de Roma? Não, é para sacrificar a Deus, entre aspas, né? E para fazer um serviço a Deus, para pregar o evangelho. Por que vocês estão comendo, vivendo como os mundanos? Não, não podemos ser tão diferente assim, porque a gente vai parecer tão esquisito. Aí tem que comer como eles, se vestir como eles, e daí o espírito de profecia diz, porém eles se separaram de Deus, submetendo-se à influência do mundo. E o Senhor os rejeitou. Então Deus vai ter que ungir os Davis antitípico mesmo. Vai ter. Quer dizer que Deus não está mais com a igreja? Não, Deus não abandonou sua igreja. Tanto assim que você está ouvindo essa mensagem da parte dele. Saul, o anjo cego e nu. Saul, número 1. O anjo cego e nu, de Laodiceia. O servo infiel, de Mateus 25. É a mesma coisa. Saul, o anjo cego e nu, o servo infiel a cargo da igreja, é o mesmo assunto. O que significa isso? São pastores que pregam o eu em lugar de Jesus. São anciãos que não advertem o povo da iminente destruição, da purificação da igreja de Ezequiel 9. São pastores e anciãos que não obedecem estritamente a palavra, Bíblia e o espírito de profecia. Isso simboliza o Saul, o anjo cego e nu de Laodiceia e o servo infiel de Mateus capítulo 24. São pastores que pregam o eu em lugar de Cristo. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 217. São anciãos que não advertem o povo, que traíram o seu depósito. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 211. São pastores e anciãos que não obedecem estritamente a palavra do Senhor. A Bíblia é a Espírito de profecia.
São líderes cegos e arrogantes como Saul. São anciãos que estão combatendo os Davis antitípicos que estão sendo ungidos pelo azeite adicional. É isso que simboliza. Os Saús antitípicos, o anjo cego a cargo da igreja Laodiceia, que é a sétima, e o servo infiel de Mateus capítulo 24. Vamos ler agora essa profecia ali. Vamos ler. Vamos ler essa mensagem de Mateus 24 agora. Pega a sua Bíblia e abra no livro Mateus capítulo 24, a partir do verso 45 até o 51, que diz assim: Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Quem é esse servo fiel que Deus fez governante, ou seja, presidente sobre sua casa? Com qual propósito? Para dar o alimento no seu devido tempo, na devida estação. O alimento apropriado. Quem é esse servo fiel? Aí Deus diz, olha só o que diz a palavra de Deus: Bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar assim fazendo. Ou seja, para que seja um bom servo, quando o Senhor se manifestar na sua igreja, ele tem que achar o servo dando o alimento a seus servos. A sua igreja, a sua casa, tem que achá-lo fazendo assim. Bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu Senhor vier, achar assim fazendo, dando o alimento. A vinda do Senhor como ladrão para purificar a sua igreja. Tem que vir e achar o servo dando o alimento. Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens, vindo para fazer a purificação da igreja e achando que tem um servo fiel, dando o alimento correto, alimentando o povo, Deus vai colocá-lo sobre todos os seus bens. Ele vai ser o encarregado para dar o alto clamor e trazer a grande multidão, né, na reta final. São os Davis antitípicos. Bem-aventurado é aquele servo que, quando o seu senhor vier, achar assim fazendo. Mas, infelizmente, né, não, assim fazendo, e esse servo, Deus ia colocar sobre seus bens. Porém, infelizmente, tem outro servo. Mas se aquele servo mau, aquele mau servo, disser no seu coração: o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar seus conservos e a comer e beber com os beberões, ou seja, ele diz no seu coração, não nos seus atos, mas no seu coração, através do seu procedimento, não na sua boca, mas no seu coração, através dos seus atos, né? Através do que ele faz, não na boca, dizendo: Jesus não vai voltar, não vai voltar agora, não. Tem alguns até falam isso, né? Até alguns já ouvi um pregador falar isso. Jesus vai demorar ainda para voltar. Eu ouvi. Incrível que pareça, já ouvi. Tá? Mas geralmente eles falam no seu coração através dos seus atos, né? Nos seus atos. Que o Senhor tarda em vir. Não se preparam. E o que mais fazem? Começar a espancar ou perseguir os seus conservos, maltratar aqueles conservos deles, aqueles irmãozinhos na igreja. O servo mau, a cargo da igreja, começar a espancar os seus conservos. E além disso, comer e a beber com os beberões. Nada de restrição na reforma de alimento, a reforma da alimentação. Bebem e comem como um mundano, comum. Churrasco, linguiça e tal, salsicha, e comem, enfim. Infelizmente. Como é grave a situação. Coca-Cola, café, chocolate, sorvete, um monte de coisa que faz mal para a saúde. Um monte de coisa que faz mal para a saúde. E o povo com a mensagem adventista na mão e comem e bebem como um mundano comum. Nada de reforma. Nada de reforma. Alguns até comem porco, mesmo sabendo o que é porco, comem. Infelizmente, comem. Comem porco.
Presunto de porco, salsicha de porco, comem. Mesmo sabendo que o adventista não comem isso. Aliás, o adventista não deveria estar ficando só no Levítico 11, a reforma dos alimentos, das carnes puras e impuras. O adventista realmente que quer viver na reforma vai além, porque foi dada uma visão em 1863, no mesmo ano que a Associação Geral dos Adventistas foi formada, 15 dias depois, né, no dia 6 de junho, a igreja foi oficialmente organizada no dia 21 de maio de 1863. No dia 6 de junho de 1863, foi dada a visão, a grande visão sobre a reforma de saúde, que vai tratar dos assuntos que tem a ver com a alimentação, carne, enfim, e outras coisas. Então, o adventista tem que ir mais além, um pouco mais além do Levítico 11. Tem que ir mais além. Fazer uma reforma de saúde avançada, deixar de lado essas questões das carnes. Mas o que é pior, aqueles que nem sequer querem largar a carne pura, a carne limpa, como a vaca, frango e peixe com escama, eles às vezes vão além, comem até linguiça, salsicha, presunto, como se nada tivesse acontecido, até camarões, misericórdia, peixe de couro. Então, eles estão comendo e bebendo como os beberões. E, além disso, espancando os seus conservos que dizem não é para fazer isso. O que vai acontecer? Virá o Senhor daquele servo mau, desse servo, verso 50. No verso 48, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir e começar a espancar os seus conservos e a comer e beber com os beberões, virá o Senhor daquele servo no dia em que ele não espera e na hora de que ele não sabe. Sabe por quê? Eles não sabem a mensagem da purificação da igreja. Eles não sabem que Jesus vai vir numa hora que ele não espera. Eles estão esperando só o decreto dominical, depois vai haver perseguição, depois de perseguição vai ter as pragas e Jesus vai vir, vai voltar. É isso que geralmente o povo prega. Decreto dominical, vai haver uma perseguição, depois o evangelho vai ser pregado mais ou menos, alguns vão estar escorrendo lá, escondendo-se nas cavernas, fugindo, muitos adventistas vão ser mortos e tal. Essa é a mensagem que eles têm mais ou menos, resumindo. Vai ter perseguição, e aí as pragas, aí o fechamento da porta. Não, primeiro fechou a porta da graça depois que o evangelho foi pregado, aí vai ter as pragas, e Jesus volta. Então eles estão esperando Jesus lá depois do decreto, depois das pragas, aí estão esperando Jesus lá, mas dessa forma, daquele jeito, né? Daquele jeito de um adventista morno. Então, eles não estão sabendo que antes de entrar na reta final, Jesus intervém na sua igreja e faz a purificação de Ezequiel 9. Ezequiel 9 vai tirar todos os Acãs, vai remover o Saul antitípico e os Davi escondidos, ocultos, se revelarão. Eles não estão sabendo disso. E por isso o Senhor daquele servo virá no dia em que ele não espera, no dia da purificação da igreja, no dia de Ezequiel 9, no dia onde Jesus se manifesta na igreja adventista do sétimo dia, para purificá-la por completo, tirando todos aqueles que estão espancando os seus conservos, porque esses conservos estão fazendo as reformas, aqueles que não querem saber de nada de reforma, comendo e bebendo com os beberões, virá o Senhor daquele mau servo no dia em que ele não imagina, não espera, no dia da purificação da igreja, no dia de Ezequiel capítulo 9, Ezequiel 9 verso 3, diz que o Senhor chegou até a entrada da porta, chegou até a entrada da igreja. Ele faz uma visita para a igreja. Esse servo mau que rejeita a mensagem do selamento está esperando Jesus lá depois das pragas. Eis que Jesus intervém pouco antes do decreto. Jesus vem e faz uma visita
invisível, lógico, não é a sua volta em glória. Ele vem e faz uma visita. E ele encontra a igreja nessa bagunça. Ele encontra Saul espancando os pequenos Davis, os humildes Davis lá. Igual no passado, Saul perseguia Davi para matá-lo, para que Davi não tomasse o lugar, embora Deus tinha ungido Davi para ser rei. A sentença irrevogável, perdão, as sentenças irrevogáveis foram já dadas. Uma, Saul, você vai deixar de ser rei, tu não vai ser mais, você é rejeitado. E a outra, Davi, você vai ser. E Saul, para impedir que Davi seja rei, fez tudo para matá-lo, para expulsá-lo da igreja. Mas aquele bom servo que dá o alimento ao devido tempo para a casa do Senhor, aquele que tem um armazém do alimento, diz assim: bem-aventurado é aquele servo que o seu Senhor, quando vier nessa vinda invisível, diz Ezequiel 9, quando vier assim, achar, fazendo assim, na verdade, eu vos digo que ele o fará, ou seja, Deus o fará do servo bom, governante, presidente sobre todos os seus bens. Igual fez com Davi. Saul foi rejeitado e Deus colocou Davi sobre todas as tribos de Israel para administrar o povo. Mas Saul não queria. E o servo mau aqui não quer. Como você identifica o servo mau? O servo mau não dá o alimento. Não dá a mensagem sólida para hoje. O servo mau persegue os seus conservos na casa de Deus. O servo mau também não tem restrições no comer e no beber. Aliás, ele tem medo de tocar no assunto, porque a maioria, que é o joio, gosta de comer e beber como os beberões. Misericórdia. O servo bom faz reforma. O servo bom será colocado sobre todos os seus bens, todos os bens do Senhor. São eles que vão se encarregar para levar a mensagem do Evangelho no mundo inteiro. Ah, irmão, eu não concordo. Você está distorcendo Mateus capítulo 24. Eu não aprendi assim. Agora, me diga como você aprendeu. Entre em contato comigo, meu DDD é 47999633008. Vou mais devagar. Meu DDD é 47 de Santa Catarina, 999633008. Pergunta para o irmão Leonel. Me diga, eu estou ansioso para ouvir. Tem dois servos aqui. Um fiel, que dá alimento, e um mau, que não dá o alimento sólido, espanca os conservos, persegue aqueles que querem fazer reforma, ele mesmo bebe e come como os beberões, mas o Senhor virá, o Senhor daquele servo, virá no dia em que ele não sabe. Nós sabemos que ele vai vir, então não vai ser uma surpresa para mim e para você que sabe. Vai ser uma surpresa para ele. Para aqueles que seguem o anjo cego, o Saul antitípico. Aqueles que seguem cegamente o que vem de lá de cima, perseguindo a mensagem de Deus. E na hora de que ele não sabe, o que vai acontecer com esse servo? E cortá-lo-á pelo meio e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai cortá-lo pelo meio.
Esse cortar pelo meio, nada mais nada menos que Ezequiel 9. Passai pela cidade, põe uma marca sobre as testas dos homens que suspiram, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse-lhe ele, Ezequiel capítulo 9, verso 4 a 6, né? Disse ele, passais após ele na cidade, e feri, ou seja, matem, não poupe vosso olho, nem tendes pena. Matai quem? Quem vai matar? Verso 6, Ezequiel 9, 6. Matai totalmente os velhos, os jovens, as virgens, as crianças pequenas e as mulheres. Mas não vos chegueis perto de nenhum homem que tiver o sinal daquele servo bom que foi selado. E começai pelo meu santuário. Começar com a cúpula. E começaram com os homens anciãos, o servo mau, que estavam diante da casa. E daí se cumprirá Mateus 24, 51. E cortá-lo pelo meio. Vai cortá-lo. Igual Saul morreu perdido. O Saul antitípico morrerá perdido. Seja quem for, o servo mau, que não quer reforma, que espanca seus conservos na igreja, porque Jesus está dizendo aqui, governante sobre sua casa. Gente, é sua casa, casa de Deus. Quem é a casa de Deus? Não é a igreja? Tu vai deixar alguém te enganar para dizer que isso não é nada a ver com a igreja? É sua casa, verso 45. São servos de Deus, de Cristo. Um bom, um ruim. Trigo e joio. O bom alimenta, dá o alimenta, dá a mensagem, adverte, berra como um louco, grita como um louco. Gente, estudem, gente, por favor, estudem, gente, vai lá na Bíblia, gente, se prepare, faz o dever de um atalaia, porque ele vê que a espada está chegando, ele grita e berra, gente, faz alguma coisa, por favor, consertem sua vida. O servo mau diz, não se preocupe, rapaz, Deus é amor. Deus é amor. Anjo mau, servo mau, e as reformas? Não, isso não salva, não. Deus é amor. Na volta de Jesus, ele vai fazer a transformação em ti, tá? É o servo mau, que vai ser cortado em Ezequiel 9. É o Saul antitípico. Sim. Bom, Jesus continua o discurso de Mateus 50, de Mateus 24, que finalizou no 51, ele continua no capítulo 25. Vamos ver. Porque a primeira palavra que ele faz que está no 25 é a palavra então. Então, ou seja, se referindo ao último verso do capítulo anterior. Cortá-lo-á pelo meio e destinará sua parte com os hipócritas, ali haverá pranto e ranger de dente. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens. Continua o discurso. Que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Lembra que o servo mau dizia que o servo estava em vir, não vai vir agora, não. 5 delas eram prudentes e 5 eram insensatas. Trigo e joio, mais uma vez. As que eram insensatas, aquelas loucas, as virgens doidas, loucas, insensatas, o que elas fizeram? Tomando suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Só com um pouquinho de azeite que estava na lâmpada, que estava brilhando. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Eles tinham azeite adicional. As prudentes tinham azeite na lâmpada, que estava iluminando os pés dela, clareando. E além disso, tem o azeite nas suas vasilhas. O azeite extra, o azeite da emergência, porque vai chegar um tempo quando as lâmpadas vão se apagar,
a mensagem do juízo para os mortos vão fazer sua parte, vai ficar, vai terminar, e vai entrar na fase do juízo para os vivos, Ezequiel 9, Terceira Guerra Mundial e tal, e um monte de acontecimentos. E daí, as virgens loucas não vão ter como saber nada, vai apagar as suas lâmpadas, o pouquinho de luz que elas tinham vai apagar, finalizou a fase dos juízos para os mortos, e aí vai entrar numa fase que elas não se prepararam, e aí vai dizer para você, para mim, para todos nós, dá-nos um pouquinho do teu azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por isso, o servo mau não sabe de Ezequiel 9, não tem azeite. Mateus 24:50, virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e na hora de que ele não sabe. Não sabe, não estudava, é o azeite adicional. As pessoas dizem que o azeite é só o Espírito Santo. Bom, é o Espírito Santo na revelação das verdades bíblicas que iluminam o nosso caminho. É nesse sentido. Ou tu acha que as virgens loucas vão dizer para você e eu, oh, me dá um pouquinho do Espírito Santo, me dá um pouquinho do teu Espírito Santo. Se você está dizendo que o azeite é só o Espírito Santo. É só isso? Não, é o Espírito Santo na revelação das verdades presentes que nos ajudam a entender o futuro, que ilumina o nosso caminho. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para meu caminho. E temos a palavra de profecia mais segura como uma luz que ilumina o lugar escuro, que diz Salmo 119, verso 105 e também 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Então, o azeite é isso aqui. O Espírito Santo na revelação das mensagens que ilumina os pés de você. O anjo mau, o servo mau, o anjo cego, o Saul antitípico, não tem. Não tem. É. Me diga, qual foi... Como foi Samuel ungiu Davi? Não é isso mesmo? Então, Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi, daquele dia em diante. Tu quer ser um Davi? Tem que ter o azeite, tem que ser ungido pelo azeite, tá? Mas Saul foi ungido? Sim, foi ungido, o Saul antitípico foi ungido com a velha verdade, o juízo para os mortos. Aí que começou. Quando Deus enviou mais, o Saul antitípico rejeitou. Então Deus ungiu os Davi antitípico da igreja de Deus na fase davidiana com azeite extra, através do seu porta-voz, o seu profeta, igual Samuel fez. É o espírito de profecia em ação, o espírito de profecia vivo na igreja adventista do sétimo dia. É um espírito vivo, é ação, ungindo os servos de Deus com o azeite da unção para pregar. Primeiro, na igreja, dando o alimento correto. E depois da purificação da igreja, Deus vai constituí-los governantes sobre a sua casa, sobre todos os seus bens. São eles que vão administrar tudo que Deus tem na terra. Tudo. Tudo. Aí de você duvidando disso aí. Aliás, já falei meu telefone. Entre em contato. Tem dúvida? Quer saber mais? Entre em contato. Não adianta falar mal de mim, nem da mensagem da vara do pastor, nem do Leonel, nem de fulano de Beltrano. Não, não adianta. Sabe por quê? Eu gostei dessa frase de Samuel. Gostei muito dessa frase, com isso termino.
Pois com esse termino. Gostei muito dessa frase que Samuel falou para Saul. Gostei muito dessa frase aqui. 1 Samuel 15, 29. E ademais, a força de Israel não mentirá, nem se arrependerá, pois ele não é homem para que se arrependa. Deus falou, Deus vai fazer. Que Deus os abençoe. Agora, com esse espírito de consagração, eu convido você que está ouvindo esse áudio, que está na sala de estudo, que está ouvindo esse vídeo no YouTube, se colocar de joelho para clamar diante do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado e engrandecido seja teu santo nome. Nós te agradecemos em nome de Cristo Jesus pela mensagem que o Senhor enviou à tua amada igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no Brasil e nos países de língua portuguesa. Durante quase 100 anos, Satanás tentou calar a poderosa mensagem do triunfo da igreja que o Senhor já revelou para nós, para nos salvar, na verdade, para nos ungir com esse azeite adicional. Nós te agradecemos, porque Satanás não venceu e ele não vai vencer. O Senhor já venceu. E nós, teus servos, a vitória já é nossa, em nome de Cristo Jesus. Não pela nossa força, porque quem somos nós, Senhor? Somos nada. Mas o Senhor usará aqueles humildes, aqueles que se entregam nas tuas mãos. O Senhor, que é a força de Israel, não mentirá. Ou seja, o Senhor vai selar os 144.000 soldados para enfrentar o Golias antitípico. Ajuda-nos, Senhor. Lava-nos no sangue expiratório de Jesus. E ao início desse ano 2025, queremos o entregar nas tuas mãos. Queremos ser poderosos instrumentos nas tuas mãos para derrubar as fortalezas de Satanás, as heresias do inimigo, que perturbam o povo remanescente, que tiram força, que tiram ânimo. Dá-nos força, dá-nos coragem para derrubar essas heresias satânicas que estão na tua amada igreja. Usa-nos, Senhor, como poderosos instrumentos consagrados nas tuas santas mãos. Nos abençoe e nos dá uma excelente semana na tua presença. São os favores que nós te pedimos agradecidos, muito agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.